Olá, mais uma vez nós estamos aqui pela graça de Deus para nós começarmos mais um estudo bíblico sobre mistérios das Escrituras, mistérios que estão entre as entrelinhas e que muitas pessoas têm dificuldades de entender e nem sabem que existe isso. E hoje nós vamos meditar sobre a matemática. A matemática, ela não foi criada pelo homem. A matemática, ela foi criada por Deus. A ciência, tudo que é na Terra, foi criado por Deus. Deus fez todas as coisas, segundo a Bíblia. E Deus usa a matemática. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, todos esses números são usados nas Escrituras por Deus. E o número ele é contado somente em unidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos um ano de 365 dias. O que você vai fazer aqui? Você soma o 6 com 3, dá 9. O 9 com 5 dá 14. 1 com 4 dá 5. Você vai somar até reduzir a um número só. Então, 5 é o quê? O 5 é o número da graça. O 5 é o número da graça, que Deus considera como o número da graça. O 3, Deus é perfeito em 3. E o 7 é o número perfeito de Deus. É o número 7. Então ele usa principalmente esses 3 números bíblicos. O 3, Deus perfeito em 3. O 7 é o número da perfeição. O 5 é o número da graça. Quando a gente conversa com pessoas evangélicas, as pessoas se escandalizam e pensam que muitas coisas que a gente fala é do diabo. Pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas vão para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e não leem. Só fica ouvindo aquilo que o pastor fala e não procura aprender. Então nós vamos mostrar a numerologia nas Escrituras Sagradas. Então, Deus é perfeito em 3. O 5 é a graça, o 7 é o número da perfeição. Aqui, irmãos, em Gênesis 14, verso 14, aqui quando Ló é levado cativo. No verso 14 aqui está escrito assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa. Veja, 318. 318. O que você vai fazer? Você soma. O 3 com 1 dá 4. E com 8 dá 12. 1 com 2, 3. Veja, esta é a numerologia. Aonde você for. Veja que deu 3. O 3 é o quê? O número perfeito de Deus. A perfeição. Deus perfeito em 3. E em Gênesis 18, verso 2, aparece 3 varões para Abraão. Vejam só, o número 3. Aparece 3 varões para Abraão. E em Sodoma saiu Ló e 2 filhas. Vocês contam. 2 filhas de Ló e mais Ló. Saiu 3 pessoas. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. Você soma 7 com 5, dá 12.
Então você tem que reduzir a um número só. Você soma 1 com 2, dá 3. Veja o número 3 novamente. Em Gênesis 29, verso 27, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Aqui em Gênesis 29 foi quando Labão passou Jacó para trás. Aqui no verso 27 do capítulo 29 está escrito assim: cumpra a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Veja, aqui está 7 anos. José, quando teve aquele sonho, José sonhou com 11 estrelas que se inclinavam para ele. Então você soma 11 estrelas, você soma 1 com 1. 11 e com ele dá 12. 1 com 2 dá 3. Veja, 11 irmãos e com ele 12. 1 com 2 dá 3. E José decifrou os sonhos de Faraó, das 7 vacas formosas e 7 vacas magras. A Bíblia fala de 7 lâmpadas, veja o 7 de novo. A Bíblia fala da geração da nossa vida é de 70 anos, você soma o 7 com 0 dá 7. O cabelo de Sansão tinha 7 tranças. Davi apanhou 5 pedras para sentar no gigante Golias. As 5 pedras é o número da graça. E o nome Jesus tem 5 pedras, 5 letras. Aquelas pedras que Davi apanhou para sentar no gigante eram 5 letras do nome de Jesus Cristo sobre a testa do gigante. Josué rodearam a cidade de Jericó 7 vezes. Na inteira das 7 vezes, o muro da cidade de Jericó foi abaixo. Gideão com 300 homens. 300 homens. Você soma 3 com 0, mais 0 vai dar 3. Veja aí o número perfeito de Deus. A Bíblia tem 66 livros. Você vai somar o 6 com 6, vai dar 12. O 1 com 2 vai dar 3. Jesus escolheu 12 apóstolos. Você soma 1 com 2, vai dar 3. 12 patriarcas. Você soma 1 com 2, dá 3. Os 3 reis, quando Jesus nasceu, eles trouxeram, veja, 3 reis. Olha o 3. Por que tem que ser 3? Porque não 4. Porque Deus usa o número 3, o 5 e o 7. Veja o que os 3 reis trouxeram: ouro, mirra e incenso. Veja o número 3. E Jesus mandou 70 para a sua missão. Veja, o 7 você soma com 0 até reduzir a um número, dá 7. Jonas passou 3 dias na barriga da baleia, simbolizando que Jesus passaria 3 dias na sepultura. Jesus tinha 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, Jesus chamava 3 à parte, que era Pedro, Tiago e João. Aqui em São Mateus 17, a transfiguração de Jesus Cristo, veja quem Jesus Cristo chamou aqui na terra. Jesus chamou 3 testemunhas aqui na terra para aquele episódio: Pedro, Tiago e João. Vejam, irmãos, 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Veja, 3 testemunhas da terra. Jesus chamou 3 testemunhas da terra: Pedro, Tiago e João. E Moisés e Elias, 5. O Senhor Deus dos céus, 6. E Jesus Cristo na terra, 7. Veja, perfeição, perfeito em 7.
Jesus, irmãos, morreu às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, veja. E ele morreu do lado de 2 ladrões. Então, quantas cruzes que tinha? A cruz do ladrão da direita, a cruz do ladrão da esquerda e a cruz de Jesus. 3 cruzes. E ele ressuscitou ao 3º dia. Veja aí novamente a numerologia, irmãos. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aqui foi o episódio de Noé, Gênesis 7. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Farei chover sobre a terra 40 dias. Este 40 aqui é o número do juízo. Toda vez que vocês verem 40 na Bíblia, é juízo. E 40 noites e desfarei de sobre a terra toda substância que fiz. Nós vivemos aqui, já temos 6.000 anos. No 7º mil, o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua noiva. Veja, quando inteira 7, no ano 7.000. E nós temos em Gênesis também o arco-íris. O arco-íris, que foi um pacto que Deus fez com Noé de nunca destruir a terra com água. E as 7 cores do arco-íris, veja, o 7 novamente. E aquelas 7 cores do arco-íris, irmãos, só existe 7 cores no mundo. Só 7, somente as 7 cores do arco-íris. As outras cores são a mistura destas mesmas cores misturadas. Então, só existe 7 cores. E essas 7 cores, quando você mistura essas 7 cores, ela se transforma na cor âmbar. Cor âmbar, que está na Bíblia. Cor âmbar é um amarelo misturado com verde, que é a cor do Espírito Santo. Cor âmbar é a mistura das 7 cores que se transforma na cor âmbar, que é a cor do Espírito Santo. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você soma o 3 mais 0, que tem que dar somente um número reduzido. O 3 mais 0 é 3. Muitas das vezes a gente comenta isso com alguém de alguma religião denominacional. Ele logo, deixa eu orar por você. Você está possuído. Você está possuído. Isso aí não é de Deus. Porque são pessoas que não têm conhecimento. Pessoas que só estudam teologia, mas não lê as escrituras, não presta atenção. Não procura ter o conhecimento da Bíblia. Principalmente aqui no Brasil, as pessoas pegam aquilo que é do diabo e falam que é de Deus. E pega aquilo que é de Deus e fala que é do diabo, sem conhecimento de causa. Aqui em Marcos 5 foi aquele episódio daquela menina que Jesus ressuscitou aquela menina. Entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Veja, olha a idade da menina, 12 anos. O que você faz aqui? O 12 você soma 1 com 2, dá 3. Até a idade da menina, tudo é números. E Jesus, aqui em Marcos 5, é a multiplicação dos pães. E tomando eles 5 pães e os 2 peixes, vejam, 5 pães e 2 peixes. Você soma os 5 pães mais 2, dá 7. Levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães.
e deu a seus discípulos. E comeram. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. 5.000, 5 mais 3, 0. Você soma os 5 mais os 3 zeros, soma tudo até reduzir 1. Veja, aqui está o número da graça. Então é tudo numerologia, irmãos. Não tem como você sair da numerologia, dos números, da matemática de Deus. Tudo é matemática. A nossa vida, a nossa data de nascimento, tudo é matemática. Nós temos também as 70 semanas de Daniel. Nós temos aquele episódio que Jesus aparece aos 11 discípulos. Judas não estava, por quê? Se Judas estivesse, daria 3 pessoas. Então você soma 1 com 3, dá 4. Então Judas teve que sair de cena para ficar os 11 apóstolos, mais Jesus, que dá 12. 1 com 2 dá 3. E Judas, observe, irmãos, Judas é escrito com J. E Jesus é escrito com J. O nome de Judas tem 5 letras. E o nome de Jesus tem 5 letras. E Jesus e Judas era de uma tribo só. Era da mesma tribo de Judá, para quem não sabe. E quando Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos escolheram Matias no lugar de Judas, para dar 12 pessoas, certo? Mas só que aquela foi uma escolha carnal. Mas aí o Senhor Deus chamou a Paulo. E Paulo, somando, deu 12 apóstolos. Em Atos dos Apóstolos falam em 3 diáconos. A Bíblia também fala no terceiro céu. Veja o número 3, veja o número 7. Veja os 5 dons em Efésios. Veja o número 3, o 5 e o 7. Os 7 anjos de Apocalipse. As 7 estrelas. Certo, irmãos? Você pode reparar na sua mão. Quantos dedos você tem na mão? 5. O número da graça. Quantos dedos você tem na sola dos pés? 5. Quantos sentidos você tem? 5 sentidos. Quantos continentes tem o mundo? 5 continentes. Quantos dentes na boca, irmãos, você tem? São 32 dentes na boca. Você soma o 3 com 2, vai dar 5, que é o número da graça. E se você reparar no nosso corpo, nós temos 2 pernas, 2 braços, 2 pernas, mais 2 braços vai dar 4. E você olha para a sua cabeça, vai dar 5 pontas. Então nós somos uma estrela. O natural fala do espiritual. A estrela que está no céu também fala de nós. E a semana, ela tem 7 dias, irmãos. O mês tem 30 dias. Você vai somar o 3 com 0, vai dar o quê? Vai dar 3. O ano tem 12 meses. 12 meses. Você soma 1 com 2, vai dar 3. Quando a mulher vai dar à luz a uma criança, o que primeiro sai do ventre da mulher? A primeira coisa que sai é a água. Segundo, sai o sangue. E terceiro, sai a vida, a criança. Se vocês observarem, irmão, a terra, ela tem 3 batismos. A terra, primeiro, ela foi banhada com a água do dilúvio, na época de Noé. De 2 em 2 mil anos acontece algo na terra. Quando inteirou 2 mil anos, choveu. E o dilúvio acabou
com o povo que estava em cima da terra. Depois passou-se mais 2000 anos e a terra foi batizada pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, depois do arrebatamento, ela será batizada com fogo. Veja, é por isso que a Bíblia fala, são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. É uma pessoa, veja, nós temos água no corpo, sangue e Espírito. Jesus, quando foi pregado na cruz, quando a lança transpassou o seu ventre, o que saiu? Água e sangue. E depois, o Espírito. Ele entregou o Espírito ao Pai. E o ano tem 365 dias. Se você soma o 3 com 6, vai dar 9. O 9 você soma com 5, vai dar 14. Ou 1 com 4, 5. Aí está o número da graça. O Evangelho de Isaías tem 66 livros. Para quem não sabe, cada capítulo do livro de Isaías fala de um capítulo da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. Cada capítulo de Isaías fala de um capítulo da Bíblia, irmãos. E se fala no terceiro templo. E o apóstolo São Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cante. Veja o número 3 de novo. Veja o tanto que a matemática de Jesus Cristo é detalhista, irmãos. E no deserto, o diabo atentou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Primeiro, ele atentou o físico de Jesus Cristo. Segundo, ele atentou o espírito de Jesus Cristo. E terceiro, ele tentou a alma de Jesus Cristo pela adoração. Nós só adoramos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa alma. Então, 3 tentativas que o diabo fez. Naamã mergulhou no rio Jordão 7 vezes. E nós temos os 2 discípulos em Lucas 24, no caminho de Emaús. Quando chegou o Senhor Jesus Cristo, na soma deu quantas pessoas? 3. Então, irmãos, quem criou a matemática não foi o homem. Quem criou a matemática foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. O homem só descobriu. O homem só descobriu. Então, a Bíblia, ela está toda em números. Eu ouvi falar que um certo homem é muito estudioso das Escrituras, só que ele não acreditava em Deus. Ele se converteu ao cristianismo por causa da matemática das Escrituras. Ele ficou tão contemplado com a matemática que ele se converteu. Aqui no Brasil tem-se a cultura, as pessoas não acreditam na Bíblia Sagrada, as pessoas não têm muito hábito de ler a Bíblia e somente escutar pastores e não correm atrás de aprender mais e mais, então são enganados, come gato por lebre, são enganados. Em vez de aprenderem a Bíblia, aprendem outras coisas do cotidiano eclesiástico. Então, ser evangélico é uma coisa, irmão. E ser cristão é ser como Cristo.
é ser como a Bíblia, é estudar a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada. Continue nos ouvindo. Nós continuaremos a trazer para vocês segredos das Escrituras. A Bíblia promete também que no final dos tempos nada ficaria escondido. Tudo seria mostrado. Então, tudo está sendo mostrado no momento exato. Muito obrigado. Deixe o seu like, passe este vídeo para frente. É muito importante que você faça isso para que o YouTube entenda que o vídeo é importante e que possa passar para mais pessoas. E dê o seu like. Deus vos abençoe.